Olá pessoal, está começando mais um programa Fórum aqui do estúdio da TV Unesp para toda a cidade e também pela internet. No Brasil, a casa própria representa a busca por segurança e tranquilidade, um lugar para o desenvolvimento da vida privada e também dos sonhos. Para debater o acesso à moradia, o Fórum de hoje recebe a arquiteta e urbanista Maria Helena Rigitano. Ela é mestra em engenharia urbana e coordenou o plano diretor de Bauru, além de ter presidido o Conselho Municipal de Habitação. O Fórum está no ar. Muito bem, Maria Helena, bem-vindo aqui ao nosso estúdio, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. Além dessa apresentação que eu fiz, você também coordenou o Plano Local de Habitação. Isso, nós concluímos, junto com uma equipe contratada pela Prefeitura, em dezembro de 2011, o Plano Local de Habitação de Interesse Social. Falando sobre a casa própria, né, a relação do brasileiro com a casa própria, como você analisa esse sonho? Por que tantas pessoas sonham em ter a sua casa própria? Na verdade, habitar, assim como alimentar-se e vestir-se, é uma necessidade básica, né? No caso do brasileiro ter esse sonho da casa própria, eu acho que não saberia comparar com outras sociedades, mas no nosso caso eu acho que está muito ligado à questão da segurança, até como um investimento, né? A gente já passou por períodos econômicos bem tumultuados e você ter uma propriedade é quase que uma garantia de você ter um patrimônio. Né? Então, eu acho que a gente vai muito atrás dessa segurança também. Eu separei aqui um vídeo que mostra um programa muito popular, que já não está mais no ar, que retrata um pouco essa questão do sonho do brasileiro pela casa própria. Vamos dar uma olhada. Última volta. Aí, agora. 1, não, 2, já ganhou, o auditório errou. 4, olha o 5, olha o 6, olha o 1, voltou! Ganhou a casa. A Maria Lúcia da Silva, da Granja Espinosa, ganhou a casa. Ganhou a casa no valor de 200 milhões de cruzeiros do Baú da Felicidade. Maria Helena, nós vimos aí nesse trecho do programa do Silvio Santos, que já não é mais exibido, a emoção da pessoa rodando um peão no palco e ganhando a casa própria, né? Essa é uma questão cultural do brasileiro, você diria? Como que você analisa essa questão? Então, como eu disse, eu não sei dizer de outros países, mas a gente sente aqui essa questão muito forte de ter casa própria, né? Essa mesma emoção a gente tem vivido atualmente no Minha Casa Minha Vida, nos sorteios que a gente tem feito. Mas é a questão de você ter um lugar de moradia, né? Um lugar seguro, tem a ver também com educação e saúde, não adianta você ter educação e ter saúde se você não tem uma moradia adequada, e a questão também de você não comprometer muito da renda. Então a gente sente uma certa resistência do brasileiro ao aluguel, principalmente quando ele compromete mais do que 30% da renda dele, né? A questão do aluguel é um motivador da pessoa, que impulsiona a pessoa a buscar a fuga do aluguel. Eu acho que, com certeza, no valor do aluguel que a gente tem no Brasil, você começa a considerar que é um desperdício, né? Você está jogando dinheiro fora. Então, muitas vezes, você compromete o teu lazer, a questão de outros compromissos que você tem, educação, saúde, transporte, o vestir-se, e está pagando um aluguel muito pesado. Se esse aluguel fosse menos significativo na renda, eu acho que até a gente encararia melhor essa questão. Né? Então, todo mundo sonha com a casa própria, vai atrás dela de alguma forma, às vezes até através de autoconstrução, né? Adquirindo um terreninho em 50 meses, construindo, né, com a família, com um certo sacrifício, inclusive, na renda durante esse período, mas acreditando que ao final dela você vai estar descansado. Maria Helena, historicamente, como que tem sido o acesso do brasileiro à moradia? E eu pergunto isso não me referindo apenas ao imóvel em si, mas também à escritura, ao registro, que são documentos importantíssimos e ainda um pouco caros para o acesso das pessoas. Tá. Então eu faria um marco histórico, né, a partir de 1850, com a Lei de Terras, que passa a ter a necessidade de aquisição da terra
como propriedade. Antes desse período, era o uso que caracterizava a posse. Isso daí, então, dá início a uma especulação imobiliária muito grande no Brasil. Quem tem dinheiro adquire muita terra, tá? E quem não tem esse acesso. Então, no Brasil, a questão da terra é muito séria, né? Tanto que a gente tem aí o Estatuto da Cidade, que daí é um outro marco nessa questão de 2001, que ele vem gerar instrumentos que possibilitem um melhor acesso à terra. Bom, então, considerando essa questão, né, do preço da terra, já é um valor muito grande em relação à casa em si, né? O material de construção a população consegue até adquirir aos poucos e construindo, mas a terra é que pega bastante. Por conta disso, a gente tem as invasões. E outro fator que você está levantando, né, o custo disso, da documentação, de aprovação de projeto, de você ter um técnico responsável para elaborar o projeto, depois ter isso legalizado, pagar INSS, pagar custas de cartório, realmente é um peso muito grande para você ter toda essa situação legalizada. Tem um autor de um livro que até é muito comentado, o Gustavo Cerbasi. Ele publicou um livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E numa entrevista que eu separei aqui para a revista Casa e Jardim, ele responde a uma pergunta de um internauta sobre a necessidade, se é imprescindível um casal correr atrás da casa própria. Ele diz o seguinte: imprescindível não é, eu acho que é uma questão de escolha de vida, mas a pessoa não pode cultivar a vida toda a ilusão de que vai viver de aluguel. A partir de um certo momento na vida, as pessoas têm vontade de adquirir um imóvel, de criar raízes. É importante fazer esse planejamento. Eu acho que isso acontece com a maioria dos casais, não é? Num certo ponto da vida. A gente vê até essa questão da raiz, até nos conjuntos habitacionais, né, que são todos padronizados em geral, a moradia, a necessidade que as pessoas têm de personalizar. Então, de imediato, fazer um muro diferente, trocar a janela da frente, pintar de uma cor, isso daí já é um enraizamento, né? Você mostrar que você tem uma característica diferente de todas aquelas outras famílias que estão juntas ali. É por isso que o núcleo Meridota, aqui em Bauru, por exemplo, quem visita vê que ele já não se parece muito com aquele que foi inaugurado lá nos anos 80, 90, porque as principais ruas, pelo menos, já foram totalmente personalizadas, né, pelos moradores que adquiriram os imóveis e deram a sua cara para as suas residências, né? Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o Fórum, logo depois do intervalo que educa, o intervalo da TV Unesp. Até já! Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Fórum, falando sobre habitação, a casa própria. Nós recebemos a arquiteta e urbanista Maria Helena Rigitano. Maria Helena, inclusive, nossa reportagem foi conhecer algumas pessoas que estão inscritas no Minha Casa Minha Vida, estão prestes a conseguir o seu imóvel próprio. Vamos ver alguns relatos de o que elas contam, como está sendo essa relação para elas. O que melhora para vocês? O que muda para vocês? O que a senhora espera de uma casa nova? Eu espero porque é um sonho que a gente tem, né? De abrigar minha família, criar meus netos, né? Então, para mim, vai ser, né, um sonho que eu falo. Se eu morrer, eu queria uma casa para deixar para meus netos, né? Que eu mesmo comprar, não tem condição. O que a senhora está tentando agora, então, é sair de lá para ir para uma outra casa, né? Sair de lá para ir para uma outra casa, porque eu não tenho condições de ficar lá. Eu sempre converso com o Senhor. E eu falo para Ele, antes de eu morrer, o Senhor vai me dar uma vitória ainda. Eu estou sofrendo, mas eu tenho certeza que esse sofrimento meu é para uma vitória. Maria Helena, então, essa segunda entrevistada ressaltou uma coisa muito forte que a gente viu, que é a fé. A fé, ela é uma pessoa religiosa. E a primeira, ela menciona outro aspecto da moradia, que é a questão da herança. Sim. Ela pretende não só usufruir do imóvel em vida, mas deixar uma herança para os seus parentes, né? Os mais jovens. Esse programa Minha Casa Minha Vida, ele democratizou o acesso à habitação no Brasil? Você diria isso ou não? Do que eu conheço historicamente no Brasil, é o que é mais abrangente em termos de número e de acesso a uma população que nunca teve acesso à moradia, exceto por programas muito pequenos em escala, né? E que envolvia, por exemplo, a construção por mutirão, para baratear o preço, como sempre foi financiamento, o terreno doado pela prefeitura e a mão de obra dada pela própria família é que permitiu o acesso. Mas numa escala de Bauru, por exemplo, uma quantidade muito pequena. Então eu acho que o Minha Casa Minha Vida realmente vem atendendo essa população de 0 a 3, né, que não tinha acesso a nenhum tipo de financiamento, por conta até da renda dela, né, que não... Nós estamos, inclusive, temos algumas imagens, estamos vendo, de um dos
de um dos condomínios de prédios do Minha Casa Minha Vida em Bauru, que é o Residencial Três Américas 2, no núcleo Edson Silva, aliás, que é o Bauru 16. Uma questão que o Minha Casa Minha Vida inverteu foi a questão do salário. Antigamente tinha que haver uma comprovação de um salarial mínimo. Hoje isso é diferente. Como que é isso? Como financiamento, né? Você não podia comprometer muito a renda da família. Então, ela tinha que provar que ela ganhava mais do que 5 salários mínimos, porque a prestação iria comprometer no máximo 30% da renda dela. Hoje não. Com esse subsídio que tem, principalmente na faixa de renda de 0 a 3, né, que o subsídio chega a ser mais de R$30 mil, porque a família vai pagar 10% da sua renda. O restante, o governo federal que vai pagar para a construtora. Então, isso realmente está dando acesso a essas famílias. Quer dizer, o governo federal se mexeu, ele interveio, né, com uma coisa positiva. Mas como que esse programa está mexendo também com as construtoras? Existe um aumento no custo dos imóveis em função do Minha Casa Minha Vida? Como que está isso? Eu acredito que um pouco no material de construção, sim, por conta do crescimento do Brasil em todos os sentidos, né? Não só Minha Casa Minha Vida, mas obras em todas as áreas de drenagem, de pavimentação, né, de todos esses investimentos. Então, com certeza, o material de construção também teve uma subida. Mas o que pega mais, e em Bauru especificamente, é o preço da terra, novamente. A gente tem muito pouca oferta de terra em Bauru. Nós estamos com as áreas um pouco limitadas por questões ambientais e pelo perímetro urbano também, né, que segura um pouco, que contém a cidade para não prejudicar as nascentes dos rios, né, do Batalha, do Água Parada. Então, a gente tem uma legislação ambiental bem rigorosa. E com isso, então, o preço da terra também sobe bastante. Maria Helena, Bauru ainda tem muitos famosos vazios urbanos, ou eles, inclusive com Minha Casa Minha Vida, já estão sendo ocupados e finalizados? Então, historicamente, a gente tinha muitos vazios urbanos. Até por conta disso, a nossa proposta, desde o plano de 96, reforçada agora no plano de 2008, era de não expansão do perímetro urbano para que esses vazios fossem ocupados. E eu acho que o Minha Casa Minha Vida vem cumprindo esse papel. No Minha Casa Minha Vida de 0 a 3, especificamente, existe um grupo, né, que chama multissetorial, que envolve várias secretarias, que a gente analisa cada empreendimento para que ele esteja numa posição onde a gente já tem uma infraestrutura adequada, tem uma rede, né, de serviços de educação e saúde que possa atender essa população. E eles estão sendo inseridos dentro desses vazios urbanos. É um outro aspecto positivo do Minha Casa Minha Vida também, né? Agora, outra questão que eu queria perguntar é como que é calculado o déficit habitacional. A gente pensa num número que muitas vezes é informado até pelo IBGE e não necessariamente ele corresponde à realidade do município, é isso? Então, para a gente, né, quando foi feita a inscrição, né, para o Minha Casa Minha Vida em 2009, nós tivemos 27 mil inscritos. A gente tem certeza que esse número é superdimensionado, né? Muita gente que já tem, inclusive, propriedade, não acreditando na seriedade, né? Depois da análise da prefeitura e da Caixa, nos critérios, né? Então, a família não pode ganhar mais do que 3 salários mínimos, não pode ter outra propriedade. Tem vários critérios que a gente, na análise prévia da prefeitura, já vê com bastante rigor, e isso é encaminhado para a Caixa, que consegue cruzar ainda esses dados e detectar qualquer inverdade aí, né? Então, esse número é realmente fora de cogitação. Aí, na elaboração do PLIS, o que a gente tinha em mãos na época eram os dados do IBGE do censo de 2000. Então, também um pouco defasados, né? Os dados do censo de 2011 ainda não foram divulgados com detalhes. Então, a gente se baseou nesses dados do censo de 2000 e numa análise que a Fundação João Pinheiro faz em cima do censo também. Porque, na verdade, o censo ele não pergunta se você quer casa ou não. Ele faz uma análise fria, verificando, né, a qualidade da casa, se é coabitação, se 2 famílias moram juntas. Então, tem ali um questionário muito simplificado. Até nesse sentido, por exemplo, filho jovem que more com os pais, mas deseja ter uma casa separada, esse aí entra na conta do déficit, é isso? Então, quando você pega friamente esses dados, se você vê o número de coabitação que tem em Bauru e considerar que ele totalmente é déficit, então você precisa daquele número de unidades, ele também é falso, porque às vezes aquela família é convivente por conveniência. Então, é interessante os filhos morarem com os pais, até porque quando eles vão trabalhar, os avós tomam conta dos netos, né? Ou juntam uma renda um pouco melhor para ter uma qualidade de vida melhor. Tá? Então, não é fazendo uma casa, muitas vezes essa família não vai optar por uma casa, né, independente, ela quer morar junto.
Então, a Fundação João Pinheiro analisa isso, né? E fez, inclusive, uma pesquisa um pouco mais aprofundada e detectou que, muitas vezes, 40% dessa coabitação é por conveniência, não existe interesse. Então, assim, para resumir, né, os dados referentes ao déficit habitacional são ainda muito estimados. Então, a gente a gente se baseou, né, nesses órgãos e a gente estimou que para Bauru é 4.700 unidades novas, que seriam necessárias, já dando uma quebra nessa coabitação, verificando as moradias inadequadas, precárias, e né, tem todos esses índices, né, que a gente avalia, mas o grande número mesmo é de melhorias habitacionais. A gente viu a precariedade das habitações, muitas sem banheiros ou sem material de acabamento, né? Esse levantamento também tirado do IBGE aponta 10.500 unidades. Além das 4.000. 4.300, né? E uma curiosidade, quem mora em edículas também pode ser que entre na conta do déficit habitacional? A edícula entra na coabitação, que ela pode ser por conveniência, não, né? Ou a incapacidade daquela família de adquirir um outro imóvel, mas ela tem interesse na aquisição. Muito bem, tá aí colocado então o tamanho do desafio, né? Nesse caso estamos falando da Prefeitura de Bauru, mas é uma situação que, acredito, muitos municípios de porte semelhante, maiores e menores, também atravessam. Dialogar com o governo federal, com a Caixa Econômica, né? E encontrar soluções, inclusive para ocupar esses vazios urbanos por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo e voltamos daqui a pouquinho na sequência do fórum. Fique ligado, até já. Estamos de volta no terceiro bloco do fórum, falando sobre acesso à moradia, sobre habitação, com a arquiteta e urbanista Maria Helena Rigitano. Maria Helena, quais são as tendências da arquitetura para a moradia no Brasil, né? Como que você vê o que a arquitetura está apontando quanto à necessidade das pessoas, essas moradias novas que estão saindo aí no mercado, tanto no Minha Casa Minha Vida, quanto fora desse programa também? Eu acho que uma tendência geral de verticalização, né, por conta do preço do terreno, você otimizar, né, numa mesma área um número maior de unidades, até para poder viabilizar isso economicamente. E o Minha Casa Minha Vida mostra isso até para essa classe de renda mais baixa, né? A maioria dos empreendimentos que estão surgindo do Minha Casa Minha Vida também são verticalizados. E pensando na moradia unifamiliar, uma casa mais compacta, né? Os terrenos são menores, então a casa não tem mais a edícula lá no fundo, muitas vezes é a própria dona da casa, né? Ou uma ajudante que faz todo o serviço, então área de serviço incorporada, então está desaparecendo um pouco a tal da edícula lá no fundo, né? A casa mais compacta com todos os cômodos agregados, até por conta do terreno ser menor. E a cozinha, ela virou ponto de referência em muitos projetos também? Numa determinada classe social, a gente vê que a cozinha passa a ser o foco central da casa, né? Então, o homem que agora é gourmet, cozinha, recebe os amigos. Então, tem uma classe social que a cozinha passa a ser o destaque hoje. Maria Helena, uma vertente do mercado imobiliário que parece que está se desenvolvendo bastante é a dos residenciais fechados, né? Eu queria saber o seu ponto de vista como arquiteta e também, principalmente, como urbanista, em relação a esses residenciais. Qual que é a sua avaliação, se ele gera consequências habitacionais, sociais, como que você analisa? Como urbanista eu sou absolutamente contra isso, né? Mas a gente vê uma tendência grande pela preocupação com a segurança, né? E talvez até uma falsa segurança, né? Porque na hora que você se isola, você está criando um outro gueto, aumentando mais ainda essas diferenças sociais, né? Mas essa tendência é muito forte, né? Não só condomínios de prédio, mas condomínios de residências tem sido uma pressão muito grande, né? No caso de Bauru, a gente tem poucos condomínios residenciais horizontais, né? A maioria são loteamentos fechados, onde existe um convênio com o poder público, com a prefeitura, para que aquelas ruas tenham um controle de acesso por meio de uma guarita controlada ali, né? Mas não são condomínios, são loteamentos fechados. Atualmente, o Bauru nós teremos, né, no sentido de condomínio, seriam 2, é isso? Mais conhecidos, de porte maior, seriam 2, os Jardins do Sul e... Um mais recente agora, se não me engano, Otávio Razzi. Otávio Razzi, né? Terra Nova. Inclusive pelo Minha Casa Minha Vida, né? Terra Nova.
Depois nós temos pequenos outros conjuntos, né, o Bosque da Saúde, Santa Cecília, mas são de, no máximo, 20 unidades. Mas o problema desses grandes loteamentos fechados ou condomínios é a muralha que se cria em volta, né, assim, não conversando com o restante da cidade, né, se isolando internamente. Isso daí, em termos urbanísticos, é bem sério. Uma outra questão que eu queria colocar, até tem um pouco a ver com os residenciais fechados, é a forma de construção, a forma de contratação da mão de obra. Quais modelos existem e quais seriam as diferenças entre eles, as vantagens e desvantagens? Por exemplo, um até você já citou no primeiro bloco, é a autoconstrução, não é? Isso. Depende muito da capacidade financeira da família, mas a gente poderia reduzir aí, né, nas diversas formas, na autoconstrução, onde essa família adquire a terra, adquire um terreno e depois, com os próprios familiares ou ajuda de amigos, nos finais de semana ou no período noturno, depois do trabalho, vai construindo a sua própria casa, né? Isso em termos de barateamento mesmo do custo, né, dela não ter que pagar uma mão de obra para fazer a sua casa. Depois nós temos a autogestão, que também é muito comum, o proprietário contrata um profissional, um engenheiro, um arquiteto para fazer o projeto e depois ele mesmo contrata o pedreiro, o eletricista, o servente, né, e vai meio que administrando essa obra à medida que ele tem recurso. Que seria talvez o que a maior parte da classe média, por exemplo, faz. A classe média é muito comum fazer isso, né? O engenheiro ou arquiteto, ele ajuda nessa administração, né, mas ele não é responsável, muitas vezes, pela contratação. É o proprietário mesmo que faz essa contratação. E, num terceiro, seria a contratação de uma empreiteira, uma construtora, já de um porte um pouco maior, que faz todo esse serviço. Então, você paga para essa empresa contratar toda a mão de obra, adquirir o material, administrar toda essa obra e você paga por um valor lá de metro quadrado, alguma coisa a ser combinado. Isso, evidente, está ligado diretamente ao poder financeiro daquele que quer construir o imóvel, né? E mais tranquilidade, né? Você tem mais recurso, você pode ter mais tranquilidade contratando uma empresa para fazer tudo por conta própria, né? Agora, em relação aos residenciais fechados, é muito difícil, você que inclusive trabalhou por muitos anos na Secretaria de Planejamento, é muito difícil para um município controlar o desenvolvimento desse setor? É difícil frear esse crescimento? A gente poderia estar proibindo, através de uma legislação municipal, que acontecesse isso. O município, né? Teria instrumento para isso? Tem instrumento. Na verdade, até quando eu ingressei na prefeitura, já há 30 anos atrás, Samambaia, Paineiras, Xangri-Lá e outros que eu não vou lembrar agora, mas assim, esses são os principais, já existiam enquanto loteamento fechados, mas aprovados na prefeitura como loteamento. Tá? E depois veio o Tivoli, foi o primeiro loteamento fechado regularizado, né, porque a gente fez uma lei municipal permitindo o loteamento fechado. E depois nós fomos atrás dos outros para poder fazer também a regularização. Então, um convênio com a prefeitura para que fosse regularizada essa situação das ruas públicas estarem fechadas. Tivemos até ação na promotoria pública, né, de urbanismo, proibindo esse tipo de empreendimento, porque existe também o entendimento de que não é bom para a cidade, porque muitas vezes interrompe o sistema viário, né? Mas o que a gente, já que a pressão imobiliária é muito grande, o cuidado que a prefeitura tem ao dar diretrizes para um loteamento desse tipo é justamente que não interrompa o sistema viário para que não haja prejuízo na circulação viária das pessoas, né? Mas isso não impede que pelo menos parte dessa área, desse loteamento, esteja fechado com muros. Maria Helena, quero te agradecer muito pela sua presença, por ter trazido esse conhecimento para a gente, pensar, refletir sobre esse assunto tão importante que está no momento de mudança, né, no nosso país, que é a moradia. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. E você que nos acompanhou, participe também acessando o nosso site, mande perguntas, sugestões, críticas aos nossos programas, participe também pelas redes sociais. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê então no próximo fórum. Até lá!